wangishiyelana nomathemba wangishiyelana nomathemba logo ke lo yangimangalisa logo ke lo yangimangalisa mangi bani intandane eyayihleli ngaphansi komthunzi lo yangimangalisa how ngayibuza igama layo ayiphendulanga yaphela phansi yaze yakhala. Meu nome é Robert Slenes, eu sou norte-americano de origem, mas radicado aqui no Brasil desde 79. Eu fiz o doutorado em Stanford University, nos Estados Unidos, nos anos 60, terminei em 76 a tese, né? E lecionei há alguns anos nos Estados Unidos, e quando vim ao Brasil lecionei primeiro na Universidade Federal Fluminense e vim para a Unicamp em 84. Agora sou professor aposentado aqui na Unicamp e passando uma temporada na Bahia como professor visitante sênior na UFBA, em Salvador, né? Eu me especializei no doutorado em História do Brasil, né? E vim ao Brasil para fazer uma pesquisa, acabei fazendo uma pesquisa em História Demográfica, no período de 1850 até a abolição, né? Não tinha muita noção sobre a história da África da época, na época, né? Mas um dos debates nos Estados Unidos, no Brasil também, era com relação à família escrava, né? E a possibilidade de passar a cultura adiante através da família, né? A bibliografia, tanto nos Estados Unidos, que estava sendo contestada nos Estados Unidos e começando a ser contestada aqui no Brasil, era de que os escravos entraram em anomia, quer dizer, a experiência da escravidão foi tão dura que não houve possibilidade de dar continuidade às culturas, à herança africana, né? Eu, na minha pesquisa, acontece por razões que não vou entrar em detalhe aqui, mas acontece que em São Paulo, especificamente em Campinas, se registrava os casamentos na igreja e não eram casamentos consensuais. Então isso deixava fontes. E eu vi que havia nas grandes plantations, onde havia uma certa estabilidade ao longo do tempo, né, havia muitos casamentos de escravos, né? A partir desse ponto, eu me dei conta da necessidade de me aprofundar mais nessas tradições culturais africanas, né, para poder entender a diáspora aqui no Brasil. Especialmente quando voltei para os recenseamentos antigos em Campinas, onde nas grandes fazendas, em qualquer momento entre 1800 e 1850, 85% dos homens adultos eram africanos, ou seja, e aqui a grande maioria centro-africanos, e 2/3 das mulheres adultas, né? Me envolvi numa pesquisa sobre um grupo, o Cafundó, um grupo perto de Sorocaba, o Peter Fry e Carlos Vogt. O Peter era professor daqui, e nessa época Carlos Vogt também. Eles descobriram uma comunidade perto de Sorocaba onde se falava uma língua africana. Na verdade, era um vocabulário de 130 palavras, mais ou menos, que as pessoas inseriam no português local, né? E a grande maioria dessas palavras eram de origem centro-africanas, né? Isso me impactou muito, junto com essa visão que eu tinha da presença africana e centro-africana nas fazendas, a partir dos documentos demográficos.
E enveredei, aí que eu comecei a entrar mesmo na bibliografia africana. E continuei porque logo comecei a fazer descobertas importantes para poder interpretar a documentação brasileira. Eu acho importante, eu vou dar brevemente algumas estatísticas sobre a presença africana aqui no Brasil no século XIX. Houve um recenseamento da província do Rio de Janeiro, em 1850, um recenseamento não completo da província, mas bastante abrangente. E nesse recenseamento, 30% da população havia nascido na África. Quer dizer, o recenseamento traz as origens das pessoas. No Vale do Paraíba, era acima de 50%. Né? Se não me engano, em Vassouras era algo como 70%. Entre os escravos, que há essa divisão. Então, ficou evidente, mais e mais evidente para mim, que era necessário a gente entrar na bibliografia africanista. Eu me retreinei como africanista até certo ponto, né? Me concentrando na África Central Ocidental. Uma coisa que eu acho importante, as outras pessoas têm falado sobre o desenvolvimento do campo de história africana aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre isso também, mas eu quero começar falando sobre o desenvolvimento do campo da história aqui no Brasil. Quando eu cheguei, comecei a lecionar na Fluminense, acho que fui ao primeiro congresso da AMPU, que assisti, foi acho que em 82, e era uma reunião pequena com algumas estrelas, com trabalhos muito importantes, muito bons, e outras pessoas que estavam sendo formadas, mas não fiquei muito impressionado com as apresentações, né? Hoje, quando você vai ao AMPU regional, qualquer um deles é um encontro enorme, com um nível muito alto de qualidade de pesquisas, a maioria sobre o Brasil, mas enfim, o campo tem desenvolvido enormemente. Com relação aos estudos sobre escravidão, o Herbert Klein, historiador norte-americano, escreveu um artigo historiográfico centrado nas pesquisas em história demográfica e econômica, né, que saiu em inglês sobre o Brasil, né, e ele alertou para os estudiosos norte-americanos da escravidão, que eles tinham que aprender português porque a pesquisa de ponta sobre esses assuntos estavam se fazendo aqui no Brasil, né. E hoje, só para dar outro exemplo de como os estudos africanistas têm crescido aqui no Brasil, em 2000, acho que foi no ano de 2003, o Boubacar Barry passou 2 meses aqui dando um curso intensivo de 2 meses sobre a Senegâmbia, história da Senegâmbia, né? Ele falando em francês e eu e a Silvia Lara fazendo a tradução para os alunos. Tinha 5 alunos no curso, acho que 3 alunos de pós-graduação e 2 de graduação, né? Hoje, quando nos cursos de História da África, os cursos estão lotados, e vocês viram a frequência, o número de pessoas, de alunos que estiveram aqui nesse congresso, né? Nós fizemos uma reorganização do currículo. Acho que o nosso currículo aqui continua sendo eurocêntrico, né? Precisamos de mais gente, especialmente em História da Ásia, né? Mas a partir dessa reorganização do curso, que tem já quase 10 anos, não tem? O curso de História da África não entra lá no final da preparação, né? Entra logo no início,
justamente quando os alunos estão tendo aulas sobre história antiga e história medieval e início do período moderno, ou seja, inserimos história da África bem no ponto central, e isso estimulou também os alunos a seguirem adiante, né? Para finalizar, eu acho que esse congresso, esse encontro aqui, é uma mostra da pujança, vamos dizer, da história africana no mundo inteiro. Quer dizer, eu escrevi um artigo que saiu alguns anos atrás aqui numa revista da Unicamp, dizendo que sobre a importância da história da África no currículo universitário, não só no currículo, mas na vida intelectual universitária, né? E não é só simplesmente porque o Brasil tem uma população afro-brasileira muito grande, né? Não é só por causa dessa herança, mas principalmente, quer dizer, isso talvez seja a razão mais importante em termos sociais, mas em termos intelectuais, a história da África em nível internacional é talvez a área em que se destaca em termos de novas abordagens, abordagens que poderiam ser usadas em outros campos da história, né? Então, intelectualmente, não há não há departamento de história no mundo que possa prescindir da história da África, né?